E a pessoa que eu quero chamar aqui, nosso próximo palestrante, ele é um outro mentor. Foi um mentor aí no último ano, na minha caminhada, construindo a High Stakes Academy, pensando em cultura, debatendo todas as minhas ideias, para como estruturar um time de alta performance. Alguém que já trilhou esse caminho, alguém que já viu isso. E foi muito gratificante, foi muito benéfico para mim, para a High Stakes Academy, tê-lo ao meu lado. E hoje é um grande amigo, uma pessoa que realmente impacta os negócios de outras pessoas. Ele também é mentor do Henrique Carvalho, em business. E eu aprendi, e ele hoje é uma das pessoas mais importantes da minha vida, inclusive. Por quê? Por que ele é importante? Porque ele se preocupa com a minha causa. Eu falei, a única forma de me gerar extremamente valor hoje é você falar, olhar no meu olho e tá comigo nessa. E ele tá comigo 24 horas, se for preciso. Ele, Goff, tive uma outra ideia. Não é o dinheiro que eu pago para ele. Pago muito bem ele. Mas é muito além disso. E por isso eu faço questão de tê-lo aqui, compartilhando com vocês alguns conhecimentos sobre propósito, sobre como você entender melhor a sua arte. Senhoras e senhores, eu queria chamar aqui, nesse palco da High Stakes Academy, do Moving Up Experience, Gustavo Sutti! Bom dia, Moving Uppers. Bora para action? Deixa eu ver. Agora sim. A gente já conversou bastante aqui, desde sexta-feira, sobre propósito. Todo mundo que subiu nesse palco falou da importância de se entender a sua arte, de descobrir a sua arte e, a partir daí, transformar a sua vida. É sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar de como que a gente muda esse jogo. A gente precisa mudar o jogo do mundo como um todo, mas para fazer isso, a gente precisa começar mudando o jogo da nossa vida. Então, quem sou eu? Além do que o Goff falou, que eu estou trabalhando com ele, que para mim, obviamente, é um prazer imenso. Eu sou o Gustavo, eu sou pai do Pedro e do Rafael, e sou casado com a Carla, que está aqui, e que é a minha parceira, e que me apoia nas minhas loucuras também. E sim, é muito importante ter. Às vezes eu me sinto até roubando, desleal, porque você ter esse apoio, parece que você está acima dos outros, sabe? Eu tenho que lembrar que não, que estamos igual a todo mundo. Eu sou coach, principalmente coach executivo, e eu ajudo pessoas como o Goff, como o Henrique, a mudarem o mundo. Eu tenho uma experiência de mais de 15 anos como empresário, já tive empresa de diversos tamanhos, empresa em diversos segmentos, e eu uso esse meu expertise para potencializar a arte das outras pessoas, para que elas possam impactar mais as outras pessoas. Eu represento no Brasil, eu sou o embaixador brasileiro do movimento chamado Game Changers 500. O Game Changers 500 é um movimento internacional que surgiu em contraposição à Fortune 500. Vocês conhecem a lista da Fortune 500? Que lista as empresas pelo tamanho. Quais são as maiores empresas do mundo por faturamento? Nós listamos as empresas, quais são as maiores do mundo, as melhores, pelo impacto que elas causam nas pessoas e no planeta. Então, para nós, o que importa é o resultado que elas estão entregando para as pessoas e para o planeta. E a principal medida para a gente é a qualidade do propósito dessas empresas. Eu, quando conheci o Goff, a primeira conversa que a gente teve, a gente ficou mais de 1 hora conversando sobre qual era o propósito. Por que que ele estava querendo fazer isso? Porque senão não me interessava trabalhar. Não importa se paga bem, se paga mal, eu não vou trabalhar com alguém que não tem um propósito que eu não concordo. A hora que ele me contou, falei, estou dentro. A hora que a gente entendeu, fez sentido para mim trabalhar com o Goff. Eu também sou
CGO no Brasil da FreshBiz. A FreshBiz é uma empresa Game Changers, listada no Game Changers, que criou um jogo de tabuleiro para ajudar as pessoas, as empresas, a trabalharem nessa nova economia. Para treinar as pessoas, para capacitar, para provocar as pessoas. Então eu gosto muito de jogo. Ontem eu estava vendo a palestra do JP, depois eu fui conversar com ele. Nós combinamos de dar um jeito de jogar o FreshBiz, porque é muito legal. O Golf já jogou comigo, foi bem pra caramba. Ele tem um talento para jogo, né? E o que é CGO? É Chief Game Officer. Bonito, né? Eu criei, achei bacana. Eu também sou membro do Conselho Consultivo, representando o Brasil, no For Sector Map Initiative, que é uma iniciativa que está mapeando as empresas no mundo inteiro que são desse chamado quarto setor da economia ou nova economia. Então, a gente está definindo os boundaries, em inglês, os limites do que formam essas empresas. Depois eu conto um pouco mais para vocês. Agora, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha arte? É ajudar as pessoas a serem mais felizes no trabalho, vivendo plenamente a sua arte e realizando todo o seu potencial. Então, eu quero que as pessoas sejam felizes no trabalho. Para mim é desesperador ver quando alguém sofre para trabalhar. E você sabe, eu já tinha realizado que o meu propósito, eu fiz uma série de processos, técnicas para entender meu propósito, e eu tinha já entendido que ele estava para esse caminho. Eu consegui nomeá-lo um dia, que eu estava com o Pedro e com o Rafael, e alguém perguntou, acho que foi para o Pedro, falou assim, Pedro, o que seu pai faz? Ele olhou naturalmente, coisa de criança, né? Naturalmente falou, o papai faz as pessoas serem mais felizes no trabalho. Eu falei, opa, é isso mesmo que eu faço. Eu me empoderei, assumi, me apropriei do que eu faço mesmo. Então é isso que eu faço, por isso que eu estou com o Golf. Ele já sabe qual é a sua arte, mas vamos realizar esse potencial. A High Stakes merece realizar o potencial dela. Nós precisamos que realize o potencial dela. A gente tem falado muito de que as coisas estão mudando, né? Você vê aqui o ritmo das coisas, a velocidade das coisas. Vocês concordam que as coisas estão mudando? Vocês estão sentindo as coisas mudarem? Muito bem, vocês estão certos. As coisas estão mudando e estão mudando muito. Vou trazer alguns dados para vocês. Em 2011, a gente atingiu a famosa marca dos 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. 7 bilhões. É muita gente. O que significa 7 bilhões? Como eu sei que isso é muita gente? Porque eu saio na rua, vejo que tem muita gente? Ok, não. 7 bilhões representam 7 a 14% de todos os estimados 50 a 100 bilhões que já passaram pela Terra. Então, desde o surgimento do homem, é estimado que vou pegar pela mediana aqui, 70 bilhões de pessoas já viveram na Terra. Só hoje vivem na Terra 10% desse total. Das últimas dezenas de milhares de anos. Então, nós estamos vivendo um momento diferente. Nunca teve tanta gente. E se tem tanta gente, as coisas precisam mudar. O ritmo é outro, precisa se adaptar. O ser humano não está adaptado a ter tanta gente. A Terra não está adaptada a ter tanta gente. Olha como aconteceu a curva de crescimento das pessoas na Terra. Em 1800, nós atingimos 1 bi de pessoas. Então, levaram 1.800 anos para ter 1 bi? Levaram dezenas de milhares de anos para se chegar a 1 bilhão de seres humanos na face da Terra. 123 anos depois, em 1925, chegou a 2 bilhões. Então, dezenas de milhares de anos, 123 anos, para o próximo bi. Mais 30 anos para o 3 bi, 15 para o 4 bi, 13 para o 5 bi, e 12 do 6 e do 7. E a gente é estimado a chegar a 8 em 2025 e 9 em 2050. O ritmo dá uma baixada aqui, naturalmente. Mas é muito rápido. A curva é muito exponencial.
E uma curva dessa, que significa velocidade. Velocidade, 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 velocidade. Então, sim, as coisas estão mudando. E estão mudando rápido. Expectativa de vida média. No ano zero era 22 anos. Você imagina que a expectativa média é 22 anos. A maioria que está aqui já estaria morto. Não existiria isso. Não existiria essa capacidade de produzir, de gerar riqueza para a raça humana, para promover transformação. Em 1900 eram 100 anos atrás. 30 anos. Em 1940 era 40 anos. Em 1940 a expectativa média era de 40 anos. Em 2012, 68. 70 anos, vamos arredondar 70 anos. Muito rápido. E o que traz uma série de consequências que a gente precisa administrar, que são boas e são ruins, depende de como a gente lida com elas. O Gui falou ontem desse gráfico das empresas, então eu só vou contar da Alibaba que faltou. É a empresa de varejo mais valiosa do mundo e não tem estoque. Então está tendo uma reorganização muito grande de tudo, da maneira como a gente se relaciona. Definitivamente algo interessante está acontecendo mesmo. Agora, a gente fala, pô, mas tudo muda muito rápido, está tudo mudando o tempo todo, está mudando, dos últimos 100 anos mudou muito. Mudou, mas por que mudou? Existem uma conjunção de 4 fatores que, quando ocorrem, alteram os paradigmas da sociedade humana. Nos últimos 3.000 anos, aconteceram 4 grandes mudanças, 4 shifts, em inglês, na sociedade humana. Quais são esses fatores que, quando acontece, estão mudando o mundo de maneira tão rápida? O primeiro fator é a instituição dominante apresentar sinais de corrupção e colapso. Quais são as instituições dominantes hoje? Já foram a igreja, já foram os reinados, quais são os impérios, né? Qual é a instituição dominante hoje? A instituição dominante são as corporações multinacionais. Então, é sabido que hoje quem manda no mundo são as corporações internacionais. E é evidente que elas estão passando por um processo de colapso e corrupção. Todo mundo percebe isso, todo mundo sente isso. Qual é o ponto 2? O ponto 2 é que haja um avanço significativo nas tecnologias de informação e de comunicação. Nós já tivemos a imprensa, por exemplo, né? O surgimento mudou completamente a sociedade humana. O que aconteceu nos últimos 20 anos? A internet. A internet mudou radicalmente a forma como a gente se relaciona e como a gente se comunica. Nós somos um exemplo vivo disso, nós estamos aqui por causa dela. O terceiro ponto são as massas. Com a mudança na comunicação, dá mais acessibilidade à informação. Portanto, as massas se informam mais, se educam mais, se unem e se rebelam. Mesma coisa que aconteceu nas 4 outras vezes. A gente tem visto, desde 2012 principalmente, movimentos pelo mundo inteiro das pessoas se reunindo, se organizando, indo para a rua, não aceitando mais o status quo. Então, quando a instituição dominante começa a entrar em colapso, ela abre uma brecha e, na hora que aparece uma nova tecnologia da comunicação, permite passar mais informações para todo mundo, que faz informação, educação, porque a educação realmente é a chave. Educa todo mundo e aí você se rebela, você não aguenta mais. Você fala, chega, como o Goff ensina a gente a fazer isso. Chega, temos que dizer chega. É uma atitude high stakes dizer chega. E a quarta é o surgimento de game changers e visionários que vem mostrar para a gente que tem um outro jeito de fazer. Porque é muito difícil quando a gente não está vendo alguém. Por isso que é importante estar próximos de pessoas que estão fazendo diferente. Então, vem atrás, e a gente tem tido game changers, a High Stakes, aliás, a High Stakes é uma empresa que está entrando para a lista da Game Changers 500 como uma das empresas que está mudando o mundo. Muito bacana, né? Isso inspira a gente. Então, toda vez que você tem essa conjunção de 4 fatores, há uma mudança de paradigma na sociedade humana. Então, basicamente, todos os estudos colocam que, a partir de 2012, nós entramos na nova era.
Acho que é por isso que o calendário Maia falava de 2012. A partir de 2012 nós entramos na nova era. E agora, quem vão ser os próximos game changers? Quem vão ser, qual vai ser a próxima mudança de tecnologia? Não sabemos. Então nós não sabemos onde vai chegar, mas já começou. Não dá para ficar parado. Bora para action. Feito é melhor que perfeito. Vamos fazer. Porque se não fizer, alguém vai fazer. E nós vamos ficar para trás. Você sabia que apenas 13% dos empregados do mundo estão comprometidos com o trabalho? 13. Olha, segundo o Gallup, né? Olha que desperdício de vida, de dinheiro, de tempo. Você ter 13% das pessoas engajadas. Imagina você como empresário, fala, cara, 13%. Só 13% estão envolvidos comigo. Claro, não é novidade nenhuma. O que você está fazendo de retorno? Mas é alarmante isso. Vocês sabiam que o trabalho é a causa número 1 de estresse no mundo? E que o estresse é uma das principais causas de morte? Espera aí. Vamos fazer uma lógica mnemônica simples. Trabalho causa estresse. Estresse mata. Logo, trabalho mata. Não é isso? É isso que está acontecendo. Nós estamos nos matando no trabalho. A gente não quer, a gente se mata de trabalhar, é literalmente. A gente se mata de trabalhar. E 13% estão envolvidos só com o trabalho, estão comprometidos de fato com o trabalho. Da onde vem isso? Isso é muito grave. Isso é muito sério. Isso é o oposto do que a gente está fazendo aqui. Completamente o oposto. Como é que eu acho a minha arte? Achando, acreditando que trabalho me mata. Como é que eu faço isso? Quando eu falo trabalho para vocês, qual a primeira palavra que vem à cabeça? Vamos lá, alguém fala. Obrigação. Prazer, esforço. Salário. Horário. Castigo, realização. Arte. Diversão. Action. Você vê, nós temos uma visão de trabalho. Vocês já são pessoas high stakes, vocês têm uma visão um pouco diferente, mas apareceu muita palavra ruim vinculada, muito adjetivo pejorativo vinculado à palavra trabalho. Vocês sabem qual é a origem da palavra trabalho? Trabalho vem de uma palavra latim chamada tripalium. Tri, 3, palum, estaca de madeira. O tripalium era um instrumento de tortura na Idade Média. Isto é o tripalium. O trabalho surgiu como um instrumento de tortura. As pessoas que, originalmente, as pessoas que não podiam pagar os impostos, escravos e trabalhadores, eram colocadas no tripalium. Eram postas no trampo. Então, nas origens da palavra trabalho, trabalhar significava literalmente torturar. Literalmente. Com o tempo, o que acontece? A palavra trabalho, como quem vai para o trabalho? São as pessoas que trabalham? São as pessoas, são os trabalhadores, são as pessoas, os plebeus? Os artesãos, os pedreiros. O que acontece? Você migra o sentido da tortura por si só para o ato de fazer atividades manuais, de gerar algum tipo de produto, de produzir. Então, trabalho, que é tortura, é produzir. Como é que a gente quer achar a nossa arte se a gente vincula trabalho à tortura? Sem saber. São centenas de anos acreditando que trabalho é tortura. Eu, até os meus 25, eu estou em 41 anos, até os meus 25 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar bem cedo, me perguntavam, e aí, como é que está seu trabalho? Eu falava, não interessa, trabalho não é lazer. Estou trabalhando.
Estou ganhando dinheiro, beleza, dane-se. Trabalho não é lazer. Eu aprendi isso. Mas trabalho é lazer. Eu comentei até com o Goff aqui, que ele pergunta para vocês, e aí, vocês acham que minha equipe está trabalhando? Você fala, não, tá sim. Tá sim. Que bom que a equipe está trabalhando. Porque trabalhar é realizar a sua arte, é entregar a sua arte. A gente precisa mudar esse mindset. Trabalhar é bom, é através do trabalho que a gente realiza a nossa arte. O trabalho é a única maneira que nós temos de mudar o mundo. A única. Porque é a única maneira que nós temos de expressar a nossa arte. O que o Golf está fazendo aqui? Está se divertindo? Um monte. Está trabalhando? Muito. Está impactando? Muito, porque está trabalhando. Então, se a gente quer achar a nossa arte, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que a gente não gosta de trabalho. A gente procura alguma coisa onde eu não trabalhe. Você não vai achar. Ah, mas eu me divirto tanto que eu não trabalho. Eu entendo o raciocínio. Eu promovi a minha mudança de vida, já promovi algumas, né? Mas essa última, há 3 anos. E eu tinha muita dificuldade de fazer o que eu faço e cobrar. Eu tinha uma empresa, fazia outras coisas, e aos fins de semana e às noites, eu dava coach, eu ajudava a mudar empresas. E eu não cobrava porque eu me divertia tanto. Era um momento de total diletantismo. Eu falei, não posso cobrar, é tão gostoso. Eu falei, não, eu tenho que cobrar por isso. Porque esse é onde eu tenho o meu melhor. Aqui que eu estou em estado de fluxo, fazendo o que eu amo. Foi um choque para mim também, perceber que eu não estava fazendo isso. Eu acreditava que eu estava super evoluído. E eu não fiz, eu demorei para fazer a mudança. Nós vamos falar sobre o processo de mudança também. Então lembre, o trabalho é a única maneira de mudar o mundo que nós temos. A única, não existe outra maneira de mudar o mundo que não seja através do trabalho. A gente estava falando do colapso das empresas, né? Então, o estrago causado pelas 3.000 maiores empresas no mundo é estimado em 2,2 trilhões de dólares por ano. Você sabe o que significa 2,2 trilhões de dólares? É um número grande, óbvio. É o equivalente... Só tem 5 países no mundo que tem o PIB maior que 2,2 trilhões de dólares. O Brasil não é um deles. Só 5 países, isso seria o 6º país no mundo. É o quanto se gasta de estrago, para arrumar o estrago das 3.000 maiores empresas do mundo. Que estão nesses países maiores causando um estrago. Tem alguma coisa errada. Não dá para ser assim. O que me chama a atenção é que por trás dessas empresas tem pessoas que tomaram uma decisão, sei lá, como na Volkswagen recentemente, de burlar o sistema que avalia a emissão de gases tóxicos. Então, não dá para fazer isso. Só que tem o outro lado também. Da mesma maneira, estão surgindo esses movimentos, e nós temos as empresas do 4º setor da economia. Aqui é o 4º setor da economia. O que essas empresas estão fazendo? O que é esse primeiro setor? Setor público, governo. Você vê, a gente tem um eixo, geração de receita e propósito. Receita vai de doações, subvenções, impostos, até receitas geradas pela atividade própria do negócio. E aqui vai de maximizar o lucro a maximizar o bem. O governo, em tese, é uma instituição que é criada para maximizar o bem e toda a sua receita advém de doações e subvenções. Em tese, porque depende do governante. O segundo setor são as empresas com fins lucrativos, que elas são criadas para maximizar ao máximo o lucro e elas geram a sua receita da sua atividade do negócio. Com o tempo, começaram a surgir pessoas, empresas, querendo fazer o bem. Qual foi o primeiro movimento? O terceiro setor, sem ONGs, fundações, associações, sem fins lucrativos. Criaram o terceiro setor. Mas o terceiro setor, a receita dele, ainda a maior parte da receita dele é advinda de doações e subvenções. E o que fazer com empresas e pessoas com um propósito muito claro que querem maximizar o bem? Começou a surgir o 4º setor da economia, ou as empresas chamadas for benefit. High stakes, game changers. São empresas for benefit. E por que ele está surgindo? Porque inclusive o nosso trabalho na organização do 4º setor é
definir o que faz essas empresas para a gente brigar por políticas públicas para essas empresas. Os Estados Unidos já tem 22 estados que entendem e reconhecem a existência de empresas do quarto setor e dão benefícios tributários fiscais para essas empresas que estão promovendo bem. Então, já existem essas empresas. Agora, por que essas empresas estão lá querendo fazer o bem? Só porque o dono criou, porque são bonzinhos, querem aparecer bonzinhos na fita? Não, porque dá resultado. Dá muito resultado. 300% mais inovação nas empresas com um propósito claro. 300%. 125% menos de estafa. Hoje, uma das maiores síndromes que você tem na área médica é a síndrome de burnout. Você tem 125% menos burnout nas empresas que trabalham com um propósito claro. Óbvio, eu quero trabalhar numa empresa com propósito. Eu quero alguma coisa que se conecte com a minha arte. Eu quero empreender na minha arte. A gente falou muito aqui de empreendedorismo, né? E muita gente olha para o empreendedorismo e fala, poxa, mas eu não sou empreendedor, eu sou um funcionário. Não. Empreendedor é um estado de espírito, é mindset empreendedor. Eu sou empreendedor. Olha que interessante o mindset empreendedor. A gente falou também acho que o Gan estava falando para a gente daquele mindset do mindset pessimista. Você tem um mindset pessimista, que é exatamente isso, puta, nada dá, não faz, eu não vou fazer, não tenho. Aí você tem o mindset proativo, que então eu vou lá e tomo atitude para fazer, e que os gerentes adoram o mindset proativo, que são as pessoas que estão fazendo as coisas que precisam ser feitas. Mas ainda estão fazendo as coisas que precisam ser feitas. E quem está fazendo o novo? O empreendedor. Esse é o mindset empreendedor. E você é empreendedor da sua vida. Você pode empreender o intraempreendedorismo, na empresa onde você trabalha, criar novas áreas, criar novos projetos. Você pode empreender sendo dono de empresa, reposicionando a sua empresa já com o seu talento para atender alguma causa nova. Você pode empreender mudando de empresa. Não precisa ser nada radical. Mas o pensamento empreendedor é muito importante. O mindset empreendedor, igual fala disso desde o começo do Moving Up. Você tem 44% maior retenção de talentos. O grande problema das empresas, 13% só estão comprometidos. O que vier de melhor eu saio fora. Eu não estou minimamente conectado com o que você está fazendo. Marcas que afetam positivamente a humanidade superam seus concorrentes e 120% no valor na bolsa. Já, não é futuro, é presente. 91% dos consumidores mundiais trocariam de marca se existisse uma marca, se aparecer uma marca diferente com preço e qualidade semelhantes. 91%. Nós somos assim, vamos combinar. Se a gente tem que comprar uma coisa e sabe que alguém está fazendo um bem para alguém, eu vou para ela. Eu não vou dar dinheiro para quem está estragando o mundo. Ou seja, não é só uma questão de querer ser bonzinho, é uma questão de sobrevivência mudar. Tornar-se empresas e pessoas com propósito é uma questão de sobrevivência. E que aparece porque nós estamos num shift de paradigma. Está mudando o paradigma. Então é isso aí. Olha que maravilha, que honra a gente poder estar participando desse momento da história da humanidade. Nós estamos participando desse momento da história da humanidade. E vocês estão tendo, eu também, nós estamos tendo a chance de estar junto com um cara como o Goff, que é um desses visionários que está mostrando para a gente, vai, está aqui o caminho, vai embora. É muito legal, é uma puta oportunidade. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Sabemos, estamos do propósito, já entendi porque propósito é importante, certo? Já entendi, tem que ser a arte, já entendi que está mudando todo mundo, já entendi que se a minha empresa não se renovar, eu não vou, ela vai falir, se eu não me inovar, eu vou falir, eu não vou ter colocação. Tá bom, mas e aí? Como é que eu chego nessa porra da minha arte? Porque tem gente que já nasce sabendo. Aliás, todo mundo nasce sabendo. Eu ontem estava aqui com o filho do Miguel, antes da palestra, e aí eu fui conversar, né? Eu fui falar com o Francisco, o bebê que estava aqui. Aí estava falando ali com ele, naquele jeito de falar com criança. E aí eu falei, nossa, esse é um bebê high stakes, né?
Aí quem estava ao meu lado falou, ele já vai ser um high stakes rapidinho. Vai... Eu falei, não, ele já é um high stakes. O que acontece é que a gente desaprende a ser high stakes. O trabalho dos pais é não deixar os filhos desaprenderem a ser high stakes. Atrapalhar o menos, que eles vão desaprender, mas você tem que atrapalhar o menos possível. Lá em casa, para as crianças, a gente fala o seguinte, quando vai trabalhar, por exemplo, esse bode de trabalho que a gente tem. Trabalho é a brincadeira do adulto. Criança não brinca? Adulto trabalha. Me divirto no trabalho. Porque criança nenhuma gosta de trabalho, porque tira o pai e a mãe de casa. Então, não tem como gostar, a gente tem como minimizar isso. Então, eles citam que trabalho é diversão. E meus filhos, mas você fica longe. Eu falei, e você quando vai brincar com seus amiguinhos? Você não fica longe de mim? Também. Eu também fico um pouco longe de você, mas eu estou me divertindo. Eu estou feliz que você está se divertindo. Então, você fica feliz que eu estou me divertindo. Estou tentando mostrar um outro lado para eles, não é muito fácil. Mas tá bom. E aí? Como é que eu chego no meu propósito? E por que é tão difícil? E, gente, é difícil mesmo. Você tem que se reconectar com o seu propósito. Por que é difícil? Medo. Dá medo. A gente tem medo de tomar decisões e de promover mudanças. Naturalmente a gente tem medo. Por que a gente tem medo? Porque o medo congela o olhar. Como assim? O Gan falou para a gente na sexta-feira da criatividade, não falou? Que para você ser criativo, você precisa combinar diversos olhares. Se você olhar sempre para a mesma coisa, você não vai conseguir ser criativo, porque os inputs que você tem vão ser os mesmos. Então, quando você está com medo, o que você faz? Você congela. Você fica aqui, ó, o meu ângulo de visão é esse que eu preciso me proteger. Isso é por sobrevivência. Você tá lutando pela sobrevivência, então você, congelou. E agora? Se eu congelo, eu não altero o meu olhar. Se eu não altero o meu olhar, sinto muito. Sem criatividade, papai. Não tem. E se eu não sou criativo, eu não consigo ver alternativas para mim. E aí eu falo, é isso mesmo. É assim mesmo. Tudo bem. Esse emprego, até que paga bem, pelo menos. Quando eu me aposentar, eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Não, a gente tem que ser criativo. Agora, com medo não dá para ser criativo. Então nós precisamos romper o medo. Precisa romper o medo. É difícil. O João estava falando agora há pouco do ciclo, do accountability, da coragem que precisa. E o Bob é fantástico, né? Da coragem que precisa para fazer isso. Tá bom, quais são as técnicas e ferramentas que a gente pode utilizar para chegar na nossa arte, para entender melhor o nosso propósito? Existem técnicas. Por que a gente está aqui? Por que o Goff está impactando a gente tanto? Claro que ele tem uma visão incrível e uma realização, um poder de realização. Uma delícia ser coach executivo do Goff. Goff, precisamos fazer isso. Bum, está feito. Goff, vamos testar isso. Bum, está testado. Não tem mimimi. Bora para action, fez. Já fiz. Falo com ele domingo de manhã, domingo à tarde já está pronto o negócio, a gente já vai discutir. É uma delícia, para mim é perfeito. O Henrique é outro, é muito bom. Eu escolho os clientes que eu trabalho. Isso é uma coisa que dá para fazer, gente. Você pode escolher os clientes que você trabalha. Eu escolho. E tem um conceito que eu adoro, que é demitir cliente. Eu já demiti muito cliente na minha vida. Não é só demitir equipe. Demitir cliente. Você não está agregando para mim? Chega. Você está me trazendo o quê? Só dinheiro? Obrigado. Eu não gosto de dinheiro? Adoro. Mas obrigado. Eu gosto de mim, gosto da minha vida, gosto da minha saúde, gosto da minha energia. E gosto dos clientes que gostam de mim. Então, vou focar neles. Então é uma delícia. Trabalhar com o Goff, trabalhar com o Henrique é um tesão. Henrique agora, bum, está feito também. Além do que, eles são muito amigos, então às vezes eu só tenho que falar coisa uma vez, porque eles já conversam, a hora que eu chego, um já sabe o que o outro falou. Então ainda tem um ganho de produtividade. Então a gente precisa de técnicas. O Goff entrega técnicas para a gente. Sim ou não? Muita técnica. Uma delícia. Falei em técnica, ontem eu fui alterar eu estava com a palestra quase pronta, mas eu fiquei aqui vendo o que acontecia, falei, vou ter que alterar minha palestra, né? A hora que eu cheguei em casa, de repente a minha mulher chegou no escritório, eu estava cheio de post-it.
Eu fiquei anotando tudo aqui na parede, daí comecei a criar as lógicas. Essa parede vai ser esse tipo de coisa, essa, na mesa. Foi muito legal, adorei, vou adotar os post-its para fazer as coisas, porque realmente é fácil, depois você conecta. Isso aqui está aqui, eu vou colocar em tal lugar. A técnica do post-it foi muito boa. Ele ensina técnica, a gente precisa de técnica. Ah, tá bom, sei como é que é. Tá bom, mas me ensina passo a passo aqui. O que a gente precisa fazer? Claro que sempre vai depender da gente. O Goff tem técnicas maravilhosas que funcionam perfeitamente para ele. Por quê? Porque tem a action. Tem a intenção, mas tem a action. Sem a action, fica na intenção. Então, quais são as ferramentas que a gente usa? Primeira coisa é identificar qual jogo você está jogando hoje. Qual jogo você está jogando? Adorei que o Gui falou disso ontem, adorei. Qual jogo você está jogando? Mas por que é importante eu entender o jogo? Eu quero saber onde que eu quero chegar. Tá, então vamos lá. O que é um processo de mudança? O processo de mudança é sair do A e para o B, certo? Se eu não sei o meu B, por onde eu começo? Ah, não quero saber meu A. Eu não tenho, nem começar o projeto. Então você tem que saber onde você está. Além desse básico operacional, cartesiano, de saber que você tem que saber o ponto A, tem o seguinte: eu tenho que tomar consciência do que está acontecendo comigo hoje, para eu entender por que eu cheguei aqui. E o que é tomar consciência? Eu adoro uma coisa que eu aprendi recentemente, que eu li, que a consciência é um processo de distensão. Quando você toma consciência, por que às vezes, o primeiro passo para você mudar é você assumir? Porque ao assumir, você toma consciência daquilo. E a consciência distende. Quando a ignorância, ela tensiona, porque você não sabe, você tensiona, que nem músculo. Você tensiona, você fica tenso. Quando você só o ato de você tomar consciência, começa a distender, a energia começa a fluir de novo para aquele lugar que não estava fluindo. Então, tomar consciência é distender. Então, distendi. Então, você precisa saber onde você está. Vocês concordam que a vida é um jogo? De verdade, alguém concorda com isso? Para mim, isso é claro. Alguém acha que a vida não é um jogo? Por que você acha que a vida não é um jogo? Mas não acha. Beleza. Por que você acha que a vida é um jogo? Ó, ele vai te dar o microfone para poder compartilhar. Vai dar outro. Porque você pode mudar a sua direção. Depende de você. Entendi. Não adianta o outro querer também, né? Que você Então você mude. pode mudar. Vocês estavam falando que você quer vencer. Você tem que vencer, você tem que ganhar. Que mais? Quem quer falar? Tem perdas também. Porque você tem fases. Você tem regras. Você tem adaptação à randomicidade, à mudança constante. Hã? A gente ganha XP. É verdade. Hã? Você pode aprender a jogar melhor. Tem time, é verdade, tem time. Tem adversário. Você quer vencer. Quanto mais treino, melhor você fica. Muito boa essa. E é verdade. Então a vida é um jogo. E tem uma coisa que vocês não falaram. Sabe por quê? Porque é divertido. Vamos combinar que é divertido? Ninguém quer morrer. Se fosse ruim, estava todo mundo querendo morrer. Tá certinho. Então é gostoso. A vida é divertida. E nem sempre você ganha. Nem sempre você perde. Mas você está vivendo. O que é o estado de presença? Você está vivo. Aquele estado de presença. Estou aqui, estou vivo. Eu lembro quando você é adolescente, né, que você quer encher a cara, tal, daí você sai sábado, chega no domingo, fala, e aí, como é que estava a festa? Animal, não lembro de nada. Porra, cadê a presença? É uma fase da vida que a gente foge da presença mesmo. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que saber. Hoje nós somos high stakes.
Não é isso que preenche a gente. Sou contra bebida? Não é essa a questão. Mas tudo tem moderação, né? Tem que estar presente, porque as sacadas que você pega são impressionantes quando você está presente. E quando que você está mais presente? Quando você está fazendo o que você ama. Por isso que às vezes você está com seus filhos, com seu marido, com sua namorada, etc. Você está lá, às vezes você tem aquela sensação, eu estou feliz pra cacete, porque eu estou fazendo o que eu amo. O que você faz, a sua arte, seu trabalho, tem que te deixar feliz pra cacete também. Perguntaram para a gente, perguntaram para o Goff, no jantar VIP na sexta-feira, e para a Mamá, para o Gui, como é que é essa história de família? Porque vocês trabalham pra caramba, falam que não tem férias, está 24 horas no ar. Como é que você junta essas coisas? Eu estava lá olhando de canto. Minha sensação foi o seguinte, eles nem entenderam a pergunta. Não faz sentido. Quando você está vivendo efetivamente a sua arte, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Como assim? Aí eu ainda interferi lá, tentei responder um pouco, porque como tenho filhos, falar como é que faz as coisas, assim como que eu ajo, né? Mas aqui, na verdade, não tem diferença. Porque a gente acredita que trabalho é ruim. Então, assim, como você não tira nem férias. Ou seja, você precisa parar de fazer o que você está fazendo. Porque não é legal. Eu sou contra descanso? Não, de jeito nenhum. Eu adoro treinar. Eu sou corredor de montanha. Então eu treino pra caramba, eu faço um monte de exercícios, tal, tenho que treinar. E tem uma máxima do treinamento que é fantástica. Descanso também é treino. Eu falo isso pro Goff direto. Descanso também é treino. Cadê um descanso? Óbvio que descansa. Mas o que é descanso para ele? O que é descanso para mim? O que é descanso para vocês? Depende. Mas descanso também é treino. Então a gente precisa descansar. Mas eu vivo a minha arte, ou seja, ela não está separada da minha vida. De repente estou fazendo uma coisa, estou lá com as crianças brincando, anoto. Beleza, marco, vou fazer. Chego em casa e falo, molecada, peraí, papai teve uma sacada, eu preciso fazer um negócio aqui. Eles falam, beleza. Vão fazer as coisas daqui a pouco. Papai, já acabou a sacada? Já acabei a sacada. Vamos lá, vamos brincar, vamos jogar bola, vamos fazer qualquer coisa. Então você tem que identificar qual é o seu jogo. Além do que você precisa saber, sabe qual é o risco de não saber seu jogo? Se você não sabe o jogo que você está jogando o jogo de outra pessoa. Você está vivendo a vida de outra pessoa. É muito grave isso. E a gente faz isso e não se toca. Quantos aqui acabaram, a gente ouviu vários depoimentos aqui no palco, Marcelo, médico, fazendo uma faculdade que não era o que queria. Trabalhando no lugar que não era o que queria. Tendo relacionamento com pessoas que não era o que queria. Por quê? Porque eu estou jogando o jogo de outra pessoa. É legal lá, as pessoas esperam que eu faça assim. Bom, eu vou ser aceito se eu fizer assim. Tá bom, mas e o seu jogo? Mas tem muita gente que passa a vida inteira sem se questionar sobre isso. E consegue ser feliz? Consegue. Médio, ok. Pois é, velho. Tudo bem, às vezes a pessoa nem sabe que tem outra coisa, ela fica lá. Médio, ok. Nós sabemos que tem outra coisa. Então nós não podemos ficar no médio, ok. Então, não vá jogar o jogo de outra pessoa. Joga o seu. Reconecte-se com o seu jogo. Essa é a segunda etapa. Então, primeiro, aonde eu estou? Qual é o meu primeiro passo? Estou aqui. Onde eu estou, quem eu sou, toma consciência. Algumas coisas vão doer, outras vão ser maravilhosas. Pô, realmente eu estou aqui. Eu nem sabia que eu já estava aqui. Porque a gente se surpreende. A gente acha que só vai achar coisa ruim? Não. É muito legal fazer o exercício de perguntar como as pessoas nos veem. É incrível, a gente é muito transparente. Primeira vez que eu fiz isso numa dinâmica de grupo, não sei o que lá, me falaram, eu achei que eu estava escondendo isso. Não esconde nada, não esconde a gente, né? Então, reconecte-se com o seu jogo. Como é que se reconecta com o seu jogo? Tem N técnicas para fazer isso. N técnicas para fazer isso. E em breve vocês vão ter novidade. Nós vamos lançar um curso para te ajudar a achar o propósito, porque é um processo. Estamos estudando muito e compilando essas informações para trazer um jeito de você mudar o jogo. E terceiro, mude o jogo. Vamos mudar o jogo. Então, entendi, de A para B. Entendi onde está A, entendi onde está B. E agora, o que eu preciso fazer? Preciso chegar lá, né?
Então, a terceira etapa, não adianta falar, eu só quero lá, quero mudar o jogo. Não, você tem que entender o que você está fazendo e vai mudar o jogo. Aí entra uma coisa importante. Mudança. Mudança é uma coisa que a gente volta para o medo. A gente tem medo de mudança. Normal. Normal. Parabéns. Se vocês têm medo de mudança, bem-vindos. Somos milhões no mundo com medo de mudança. Agora, dá para a gente entender um pouco por que funciona assim, como funcionam os processos de mudança. Durante alguns anos eu tive um programa de coach que chamava Mude com Consciência, que é exatamente para ajudar as pessoas em fase de transição, como sair do A e como ir para o B. Então, vou contar um pouquinho para vocês o que é o processo de mudança. E é importante entender a diferença entre mudança e transição. Mudança é aquilo que acontece no mundo que nos cerca. A mudança está aqui fora. Isso é mudança. Transição é o processo interno que a gente atravessa em resposta a essa mudança. Mudança está fora. Isso é mudança. Eu mudo daqui para cá. Mudei. Do A para o B. A transição é o que acontece aqui dentro. É aqui que o bicho pega. Então, a gente, às vezes, está muito preocupado com a mudança e não com a transição. Então, a mudança é lógica, né? Então, você fizer A, B, C, D, então eu pego isso, faço isso, estou aqui, pá, beleza. E o que está acontecendo aqui dentro? É isso que para a gente. A gente vive isso no Move Up, a gente está aprendendo isso no Move Up. O que para a gente é a gente mesmo. Então, como é que eu me hackeio para eu não me sabotar, para eu não procrastinar, para eu fazer as coisas? Mudanças são eventos e situações que mudam, e transição são as experiências advindas dessa mudança. É bem importante entender isso. Consciência. A mudança ocorre em duas etapas. A etapa antiga e a etapa nova. São as duas etapas. Eu sabendo qual é a minha etapa antiga, eu planejo minha mudança daqui para cá, eu consigo fazer um roteiro lógico de mudança. Já a transição, ela acontece em 3 etapas. Esse aqui é um quadro de transição do William Bridges, de Pontes mesmo, William Bridges. Se alguém tiver interesse, esse cara é fabuloso em termos de processo de transição e mudança. Então, ela tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da finalização. Nessa etapa, a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se desvincular da situação anterior. Ela vai quebrar os vínculos com os processos que existem do antes, do antigo. Vai romper com aquilo. Você vai romper. Eu vou daqui para cá direto? Não, não dá. Sim, não dá, não adianta. Você tem que passar pela zona neutra, e aqui o bicho pega. Por quê? Porque a zona neutra, onde as pessoas entram sem a segurança do já conhecido, porque você rompeu com aqueles procedimentos, com todas as técnicas, com tudo que existia, só que você ainda não sabe como é lá. Você ainda não está lá. Então você fica perdido. E é aqui que muita gente para, na zona neutra. Muita gente para na zona neutra, porque a zona neutra ela pode ser grande, ou ela pode ser pequena, como está aqui nas pontas. Qual que é o meu trabalho como coach de mudança? Fazer vocês fazerem aqui. Tá? Então, quando eu trabalho aqui. As pessoas que eu trabalho para diminuir. Como que eu faço isso? Tomando consciência. Sabendo que a gente está vivendo isso, programando e tal. Mas a zona neutra é uma zona que você tem que dar tem que ter coragem, tem que dar aquele passo do acreditei. Não sei se aqui tem um degrau ou se tem um abismo. Agora, eu só consigo fazer isso se eu sei onde eu vou. Por isso que é muitas vezes difícil. Você, então não sei se eu vou tentar, se eu saio, se eu arrisco, tá, mas você ainda não sabe onde você está querendo ir. Então, primeiro descubra onde você está querendo ir. Porque depois vai. Vai, tem técnicas, tem gente para te apoiar, compartilhe o seu propósito, vai embora. Mas você precisa passar pela zona neutra. E ela é muito difícil, mas é importante saber. Não dá para ir daqui para cá, sem passar pela zona neutra. Não dá. Então, se vocês querem promover mudanças, vocês vão encarar o desconhecido. Ah, mas eu me programei, eu sei exatamente qual é o meu ponto B. Legal. Vai acontecer um monte de coisa que você não faz ideia.
E tudo bem. O que o Golf falou, não tem coisa ruim. Estava falando aqui com o Leandro, né, no começo da manhã. Não tem coisa ruim. Se deu errado, você aprendeu. Você sobe de novo, você vai embora. Você vai se divertindo no processo. Você fala, porque eu estou querendo chegar lá. Eu vou que vou nisso daqui. Ele não para. Você vai fazendo isso, é que nem na montanha. Você fala, eu vou correr, qual que é a altimetria? A gente fala muito de altimetria na montanha. Ah, mas nossa, deu 5.000 metros de altimetria, mas a montanha tem 1.000. Só que você sobe um tanto assim, desce de novo, sobe um tanto assim, desce de novo, até você chegar lá no cume. E correndo. Então, putz, é 5.000. Mas é a mesma coisa. E aqui ficam mais duas informações super bacanas. As pessoas não resistem às mudanças, elas resistem à transição. É muito comum a gente falar, pô, mas eu explico a mudança direito para a pessoa, ela vai se adaptar. E se ela não se adapta, ela é muito resistente à mudança. Ela não é resistente à mudança. A gente não é, nem o ser humano é muito resistente à mudança, com raras exceções. A gente resiste à transição, que é dar o passo, eu não sei onde eu vou. Isso é duro mesmo. Mas é isso que a gente resiste. Aproveitando o gancho, essa história de eu já falei para ele, então eu vou contar para ele, eu falei para ele. A gente fala muito, pô, mas eu já falei 10 vezes, o cara não me entende. Você falou para ele ou você falou para você? Como assim? Você falou de uma linguagem, num protocolo, que ele entende ou que você entenderia? Porque muitas vezes a gente faz isso, né? Eu falei 10 vezes para fulano, porque ele não entende o que eu estou falando, não é possível. Para ele ou para você, você falou? Perguntem-se isso quando vocês estiverem pensando no que o outro falou. Uma outra coisa aqui, ó. Isso aqui vale muito. A qualidade da abertura da nova etapa é diretamente proporcional à qualidade do encerramento anterior. Como assim? Se eu não faço uma finalização bem feita, eu não consigo abrir a nova bem. Quantas pessoas não saem direito do emprego, largam um negócio, deixa a coisa rodando e não consegue fazer direito o novo, porque você não abre direito. Relacionamento. Quantos relacionamentos a gente conhece de histórias que ficam com aquele negócio arrastando o resto da vida e atrapalhando em tudo? A qualidade da finalização é diretamente proporcional. A qualidade do reinício é diretamente proporcional à qualidade da finalização. Vocês vão fazer qualquer mudança, fecha direitinho. Não deixa rabo, não. Pô, mas dá vergonha, dá trabalho, eu já desisti disso aqui, eu já estou no próximo. Por que você vai fechar direitinho? Porque você é bonzinho com os outros? Pode até ser, mas é porque você quer começar direito. Então, é para vocês, fechem direito os ciclos. Qualquer ciclo. Fecha direito para você poder abrir um novo. Tudo bem até aqui? Está valendo? Ó, eu dei 5 hacks para vocês hoje aqui. Então, coloquei para vocês saberem eles de novo, para a gente reler. Trabalho é a única forma que temos de mudar o jogo. Ter um propósito declarado gera resultado. Não é só uma questão de ser felizinho. Gera resultado, prático. Se você não está jogando o seu jogo, você está jogando o jogo de alguém. Atenção. E as pessoas não resistem às mudanças, elas resistem à transição. E por fim, esse que é fantástico para mim. Esse mudou minha vida quando me falaram isso. Quando eu aprendi isso aqui com um coach meu, quando eu estava fazendo um processo de mudança, ele me falou isso. A qualidade da abertura depende diretamente da qualidade do encerramento. E eu queria encerrar com essa frase que a Carla, minha mulher, me falou ontem. Que é esse o meu desafio para vocês. Descubra quem você é e torne-se essa pessoa. Obrigado.